Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula do nosso mini curso de eletrodinâmica e hoje a gente vai falar sobre resistores. Os resistores, como eu falei no finalzinho da última aula, são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, porém, eles oferecem resistência a essa passagem. O que isso quer dizer, né? O que é essa resistência? Dizer que ele oferece resistência à passagem da corrente é dizer que a corrente tem uma queda de potencial, ou seja, o resistor ele rouba a energia desses elétrons que estão passando, retira, né, energia deles e transforma essa energia em calor. E isso pode ser um problema ou não. Por exemplo, o ferro de passar roupa na sua casa, ele tem, né, uma resistência elétrica. Então você liga ele na tomada, a corrente elétrica passa por esse aparelho, ele esquenta e você utiliza esse calor para passar ali a roupa, no caso. Você tem o chuveiro elétrico, que também tem um resistor, né, uma resistência elétrica ali dentro. Você tem chapinha, você tem forninho elétrico, enfim, tem uma série de exemplos de resistores, né, que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. E em componentes eletrônicos, a gente também tem resistores que nem sempre têm a função de aquecer, né? Às vezes o objetivo é outro, e esse aquecimento vai ser um problema, vai ser uma energia perdida que se você pudesse evitar, você evitaria, né? Mas não tem como. É da própria natureza do resistor perder, né, dissipar a energia da corrente elétrica na forma de calor. E aí, a gente tem que entender o seguinte: se uma corrente atravessando um resistor dissipa uma certa energia, se eu aumentar o valor dessa corrente, logicamente a energia dissipada vai ser maior. Então, quanto maior o valor da corrente, maior é a perda do potencial dessa corrente ao atravessar o resistor, ok? Então, matematicamente, a gente pode dar um valor para isso, a gente pode dar números. E é isso que a gente vai começar a analisar agora, beleza? Vamos aqui para o nosso quadrinho virtual. E aí, como que eu vou dar um valor para minha corrente elétrica, né? A resistência, o valor dela vai ser definido como a razão entre a DDP e a corrente, ou seja, quantos volts de potencial eu perco para cada 1 ampere de corrente que atravessar o meu resistor. Então, essa aqui vai ser a nossa unidade de medida, volt por ampere, que também pode ser chamada de ohm, tá? E a gente vai usar essa letrinha grega para representar, isso em homenagem a um físico austríaco, se eu não me engano. Ohm era o sobrenome dele, tá? Então, a gente tem essa razão, ó. O valor da resistência eu vou medir quando uma certa corrente atravessar aquele resistor, qual é a perda de potencial que ele vai ter. Faço essa divisão ali, ó, DDP dividido pela corrente, o resultado que eu achar vai ser o valor da resistência elétrica daquele resistor. Se o valor dessa resistência for constante, independente da corrente, ou seja, para uma corrente alta o R tem um valor, para uma corrente baixa o R tem o mesmo valor. Então eu vou dizer que esse resistor é um resistor ôhmico. Resistor ôhmico, aquele que possui resistência constante, independente da corrente. Se o meu resistor for ôhmico, eu posso valer a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm vai justamente relacionar a DDP com a resistência e corrente. Se eu pegar essa mesma equação, ó, passa esse I multiplicando para lá, você vai ter a primeira lei de Ohm, onde o meu U, a DDP, né? E aqui é importante entender o seguinte: esse U é a DDP. Que DDP é essa? É a queda de potencial da corrente ao atravessar um resistor, beleza? Então não é a DDP do gerador, né? É a DDP nos terminais do resistor. Se eu tiver vários resistores, eu posso fazer a associação deles, a gente vai ver isso mais para frente, e ver a queda de potencial em todos eles. Tudo bem, mas é importante você entender de que DDP a gente está falando. Na hora de resolver os exercícios, a gente vai ver que essa distinção é importante, tá? Então, esse U é igual a R, que é o valor da resistência, vezes I, que é a corrente, né? Então, no resistor ôhmico, a perda de potencial é diretamente proporcional à corrente. Se eu for fazer um gráfico disso aqui, se você reparar bem, ó, se o R é constante, isso aqui virou uma função de primeiro grau, né? U em função de I vai ser uma função de primeiro grau. Então, fazendo um gráfico aqui, ó, no eixo cartesiano, no eixo X eu vou pôr a corrente em amperes, e no eixo Y eu vou pôr a DDP em volts. E aí, quando eu tenho zero de corrente, eu tenho zero de DDP, né? Tá lá o resistor, não tem corrente atravessando ele, não vai ter queda de potencial nenhuma. Mas à medida que a corrente vai aumentando, a queda de potencial também aumenta de forma linear. Então eu tenho aqui, ó, uma reta crescente. Até um valor aqui de DDP, U, e aqui um valor de corrente. Se eu pegar a inclinação desse gráfico, θ aqui, ó, a tangente de θ é o quê? Cateto oposto sobre adjacente, U sobre I, que é o próprio R da resistência, né? Então a resistência aqui vai representar a inclinação da reta desse gráfico aí.
Lembrando que esse gráfico ele está representando o comportamento de um resistor ôhmico, né? A DDP em função da corrente, quando o resistor é ôhmico. Se não for ôhmico, qualquer gráfico diferente desse aí, ó, não vai ser um resistor ôhmico, beleza? Se for uma parábola, se for qualquer outra coisa, o resistor não é ôhmico. Bom, aí a gente tem aqui a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela vai tratar basicamente como se fosse da construção do resistor, né? Eu quero construir um resistor e eu quero saber que características dele afetam o valor da resistência. O que torna essa resistência maior, o que torna ela menor, beleza? Então a gente tem aqui alguns elementos, ó. Minha resistência ela vai depender, em primeiro lugar, do material que o resistor é feito. Então, dependendo do material, ele vai ter um valor de resistividade. Eu vou colocar a letra Rho, tá? Isso não é um P, é a letra grega Rho, que vai representar o valor da resistividade desse resistor. Geralmente, as questões te dão esse valor. Quando você precisa calcular alguma coisa, tá? A questão te dá. Aí vai depender. O cobre tem um valor, o ferro tem outro, o ouro tem outro. Cada material condutor vai ter um valor de Rho, né, associado àquele material. Aí, claro, depende também do comprimento. Se esse resistor é muito grande, ele oferece mais a resistência. Se ele é pequeno, ele oferece menos. Então, o comprimento vamos chamar de L e depende também da área. Só que aí uma coisa que geralmente as pessoas pensam, bom, se eu tiver um condutor com esse formato aqui, ó, mais ou menos cilíndrico, que seria tipo um fio, né? Pensa num fio de cobre, a gente tá olhando bem de perto aqui, ó. Então, esse fio, ele vai ser feito de um determinado material, então ele vai ter um determinado valor do Rho, né? Ele tem um comprimento, um tamanho, então ele tem um determinado valor de L. E ele tem uma espessura, então tem uma área aqui, ó, de seção transversal, que também vai influenciar no valor dessa resistência. Só que as pessoas têm uma tendência a pensar que quanto maior a área, maior a resistência, porque eu tenho mais resistor, né? E não é. Quanto maior a área, na verdade, a minha resistência vai ser menor. Então é inversamente proporcional à área, ok? E esse aqui é a segunda lei de Ohm, né? Como que o valor da resistência se relaciona com cada característica que o meu resistor pode ter. Basicamente, questões sobre esse assunto, elas vão pedir para você calcular mesmo, né, o valor do R, ou para você comparar. Tipo assim, se eu tiver um resistor com o dobro do comprimento, a resistência dele vai ser o dobro. Tá certo, né? Se eu tiver o dobro da área, a resistência é metade, tá certo também. Você comparar, né, você fazer uma análise dessa proporção entre as grandezas. Bom, como eu falei anteriormente, você pode ter vários resistores juntos e pode querer saber qual vai ser a perda de potencial de todos eles de uma vez, né? Então você vai estar fazendo o quê? Associando esses resistores, né? Ao invés de olhar um por um, você vai pensar em como se todos fossem um único resistor e vai ver essa perda total de potencial entre todos esses resistores. E aí tem duas maneiras de fazer essa associação. A primeira, mais fácil da gente compreender, é a associação em série. Na associação em série, os resistores vão estar da seguinte maneira, ó. Aqui é um resistor, tá? Esse símbolo que a gente utiliza, ele representa como se fosse um fio enrolado. Se você olhar a resistência lá do seu chuveiro, né, alguns resistores que eu dei de exemplo aqui, ele é um fiozinho enrolado. Numa lâmpada também, a lâmpada incandescente, aquela lâmpada é antiga, tá deixando de ser utilizada, né? Mas muitas pessoas ainda têm nas suas casas, ela tem um fiozinho enrolado dentro, então por isso essa representação, resistor como, né, umas voltinhas assim, ou ele também pode ser representado assim, tá bom? Isso varia bastante, mas as questões vão te indicar quando ela estiver falando de algum resistor. Ah, figura abaixo, representa o resistor e tal, né? Então vamos pôr aqui que eu tenho dois resistores com resistência R1 e R2. E esses dois resistores estão ligados em série. Eles estão entre um potencial A e um potencial B, né? Então eles estão entre uma DDP e vão ser atravessados por uma corrente elétrica. Corrente I1 passando aqui e a corrente I2 passando aqui. O que caracteriza uma associação em série? A associação em série ela acontece quando a corrente que atravessa o primeiro resistor é igual à corrente que atravessa o segundo. Então, na verdade, eu poderia chamar só de I ali. É a mesma corrente, né? E isso é lógico. A corrente está passando, passou pelo resistor 1. O próximo está logo em seguida, né? Não tem por que essa corrente mudar de valor. Então vai passar a mesma corrente ali pelos dois, beleza? Só que aí o que acontece? Quando eu passo pelo resistor 1, eu tenho uma queda de potencial aqui, ó, U1. Então essa corrente teve uma queda de potencial. E quando passa pelo resistor 2, eu tenho outra queda de potencial U2. A queda total entre os terminais vai ser a soma da queda no primeiro, mais a queda do segundo, eu vou ter a queda total, né? Então ali eu tinha um valor de potencial, vamos supor 200 volts. Aqui no primeiro, vamos supor, caíram 60 volts. Então agora eu estou com potencial aqui no meio de 200 menos 60, 140 volts. Aí passei aqui,
caiu mais 20. Então agora eu tenho um potencial aqui, eu tinha 140, caiu mais 20, 120. Então eu tinha 200, por exemplo, tá? Agora eu tenho 120. A DDP vai ser 80, que é justamente o 60 que caiu aqui mais o 20 que caiu aqui, ó. Beleza? Então eu posso dizer que a DDP entre A e B aí, ó, nos terminais desses dois resistores, é a soma das DDPs individuais de cada um. A DDP entre A e B é igual a DDP nos terminais do resistor A mais a DDP nos terminais do resistor B, ok? E aí, como eu falei, eu posso pensar esses dois resistores, ou mais, ou três, quatro, como se fosse um só. Então, eu teria aqui, por exemplo, o seguinte. Vamos utilizar essas duas equações aqui, ó, para fazer um sisteminha. E a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, o U total, se eu pegar isso aqui, ó, UAB, a DDP entre A e B, vai ser a resistência total, que eu vou chamar aqui de resistência equivalente, né? Seria aquela resistência que eu falei que se eu imaginar esses dois como um só, vezes a corrente total, que é a corrente que passa ali em todo mundo. Aí, o 1 vai ser a resistência do resistor 1 vezes a corrente que passa por ele, que a gente viu que é igual, né, a corrente total, que é igual a I2. Beleza. Mais o U2 vai ser o R2 vezes a corrente que passa por ele. Como essas correntes são todas iguais, eu posso, ó, corta, corta, corta. E eu chego à conclusão que a resistência equivalente para esses dois resistores aí, ó, é igual ao R1 mais o R2. E aí, se eu tivesse mais resistores, bastava eu somando, né? Ou seja, quando eu tiver resistores em série, a resistência equivalente é a soma de cada resistor individual, né? Basta eu somar, é bem tranquilo aqui, em paralelo que o bicho pega mais. A gente vai ver agora. Só uma observação importante, é importante entender essa dedução, tá? Toda essa teoria que eu falei antes de chegar na fórmula, ela é mais importante que a própria fórmula em si. Aqui você vai entender que é só somar e isso não vai ser um problema para você. Porém, na hora de interpretar os problemas, saber por onde a resistência está passando, quem que está em série, quem que está em paralelo, o que que eu vou calcular. Para saber isso, é importante entender toda essa base teórica que eu estou falando aqui. Por isso que desde a primeira aula eu estou falando lá o que que é DDP, tentando explicar para que isso faça sentido na sua cabeça, tá? Porque você vai conseguir interpretar aquelas questões que realmente exigem um entendimento maior do que simplesmente você pegar e jogar na fórmula. Bom, eu vou ter uma associação em paralelo quando eu tiver a seguinte configuração. Eu tenho aqui um resistor aqui. No caso, eu estou dando exemplos só com dois, tá? Para ficar mais fácil da gente entender e até fazer aquela deduçãozinha das fórmulas. Mas se tiver 3, 4, 5, não importa, tá? A gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então eu tenho aqui, ó, novamente, um resistor que eu vou chamar de R1 e o outro resistor que eu vou chamar de R2. Aqui eu tenho o potencial A e o potencial B. Quando eu digo tenho um potencial A aqui e um potencial B aqui, é porque isso aí de alguma forma está ligado em alguma bateria, algum gerador, alguma coisa que cria essa DDP, tá? E que faz a corrente elétrica correr pelo circuito. Por enquanto, não importa muito de onde vem essa corrente pra gente, tá? Só a gente entender que alguém está criando uma DDP e por existir DDP, a gente já viu que existe corrente. Então, a corrente vai passar aqui. Quem é esse gerador? O que que é? É uma bateria de celular? É uma pilha? Eu liguei o negócio na tomada? Não sei, não interessa por enquanto, tá bom? O lance aqui é saber o seguinte. Essa DDP vai gerar uma corrente I. Quando ela chega nesse ponto, ó, que eu chamo de nó, ela tem dois caminhos para percorrer. Então, essa corrente vai se dividir. Parte vai passar para cima, vou chamar de I1, e outra parte vai passar para baixo. Então você vê aqui que eu não tenho mais a mesma corrente passando pelos dois resistores, como eu tinha na associação em série. Então fica bem nítido que essa associação não é em série, então ela é em paralelo. Depois essas correntes vão se juntar de novo aqui no segundo nó e vão sair para cá de volta ao mesmo valor que tinha antes. Essa corrente total é igual à soma das correntes individuais ali, a que passa em cima e a que passa embaixo, né? Porque isso aqui vem da própria conservação de corrente, né? Se a corrente chega ali num ponto e se divide, parte vai para cima e parte para baixo, somando essas duas partes tem que dar a corrente inteira, senão eu perdi corrente do nada ou ganhei corrente do nada. Isso seria meio que absurdo, beleza? E aí tem um lance, ó. A gente viu que quando a corrente passa por um resistor, eu tenho uma queda de potencial. Porém, se eu não passar por um resistor, eu não tenho uma queda de potencial. Então, se o potencial nesse ponto é A, nesse ponto aqui, ó, é A também. Porque eu posso vir daqui para cá, ó, a corrente vem daqui para cá, sem passar por nenhum resistor. Então, ela não perde potencial. Da mesma forma que é A também. E se eu vier do B, ó, daqui para cá, eu consigo ir sem passar por nenhum resistor. Então, o potencial aqui vale B. E daqui para cá vale B também. Então o R1 está entre os terminais A e B, ó. A DDP entre eles é o A menos B, o potencial A, que eu não sei o valor, né? Esse A
representa um número que seria o potencial no ponto A, e o B, o número ali que seria o potencial no ponto B. Subtraindo, eu teria a DDP. Então, aqui, a DDP do R1 é igual a DDP do R2, que é igual a DDP do circuito inteiro. Então, tenho que o U entre A e B é igual a DDP no primeiro, né? Vai ter uma queda de potencial aqui, ó, o 1, e uma queda de potencial aqui, o 2. Então, eu tenho que a DDP, né, entre cada resistor é igual a DDP total dos terminais da associação, tá? Não do circuito, porque assim, nesse exemplo que eu estou dando, isso aqui já é o circuito inteiro. Mas se tivesse outras coisas, né, eu associando a DDP nos terminais da associação é a mesma que a DDP nos terminais de cada um desses resistores individualmente. Da mesma forma, eu posso fazer aqui um sisteminha aqui com isso aqui, ó, e com a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, o I é igual a U sobre R. E aí, se eu for substituir aqui, ó, UAB não, desculpa, nessa aqui, ó, o I, que é a corrente do circuito inteiro, vai ser a DDP do circuito inteiro, ou melhor, da associação inteira, né? Se o circuito não for só isso aqui, a DDP da associação, que é o UAB, dividido pela resistência total aí, que é a resistência equivalente. Isso é igual a DDP do R1, ou desculpa, a corrente no R1 vai ser a DDP nos terminais do R1, dividido pela resistência do R1, mais o I2, a corrente no 2, é a DDP nos terminais do 2, resistência do 2. E aí, como esses U's são todos iguais, eu posso cortar essa galera. E esse cortar, na verdade, é dividir toda a equação por U. U dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Fica 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aqui eu tenho a equação para calcular a resistência equivalente entre dois resistores em paralelo. Mais uma vez, a teoria anterior a isso é muito importante, tá? Existem outras maneiras de fazer esse cálculo, mais simples do que essa aqui, e eu vou mostrar para vocês, beleza? Lembrando que aqui, se eu tiver 3, 4, 5 resistores, basta eu ir acrescentando ali, ó, mais um sobre R3, mais um sobre R4, mais um sobre R5, o tanto que tiver, eu posso colocar ali e essa fórmula vai se estendendo para a quantidade de resistores que eu quiser, tá? Mas vamos ver aqui algumas maneiras de fazer esse cálculo mais simples. A primeira dela é chamada de produto pela soma. Que olha só, se eu tenho que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, quando a questão me der os valores de R1 e R2, eu vou ter que substituir aqui, tirar o MMC, fazer aquela ladainha toda que vocês conhecem. Eu vou até dar um espacinho aqui, mais para poder explicar isso e ficar bem organizadinho. Beleza. Só que aí o que eu posso fazer aqui, ó? Quando eu falo tirar o MMC, o que a gente quer, na verdade, é igualar os denominadores. Que aí eu conservo o denominador e somo os numeradores, né? Na fração é assim que a gente tem que fazer. Então, o que eu vou fazer? Para igualar esses denominadores, eu vou multiplicar aqui, ó, por R2 sobre R2 e aqui por R1 sobre R1. Por quê? O denominador dessa primeira parcela da minha soma vai ficar R1 vezes R2. E o denominador da segunda parcela vai ficar R2 vezes R1, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou chegar nisso aqui, ó. Minha resistência equivalente. Calma que a gente vai chegar num negócio bem mais tranquilo. Numa agonia, não. R1 vezes R2. E aí, em cima aqui, ó, no primeiro ficou 1 vezes R2. É só o R2 mesmo. Mais 1 vezes R1 é só o R1. Se quiser trocar, botar R1 mais R2, tanto faz, né? Porque é a soma. Só que o que acontece? Aqui eu tenho 1 sobre R aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero R aqui. A resistência equivalente vale quanto? Então, vou inverter os dois lados, as duas frações aí nessa equação, para eu chegar no seguinte. O meu R aqui vai ser R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E aí, por isso, o nome produto pela soma, né? Basta você multiplicar os valores e dividir pela soma deles. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Do primeiro método lá, eu nem fiz exemplo porque ele é o mais complicado, ele é o que raramente a gente vai usar. Eu tenho uma técnica que eu mesmo desenvolvi, que eu vou ver se eu explico para vocês em uma outra aula, a gente entendendo ela e fazendo bastante exercício, tá? Mas a princípio vamos pegar aqui, ó, um resistor de 3 ohms e um resistor de 6 ohms. E a questão pede para eu calcular a resistência equivalente ou por algum motivo eu tenho que fazer esse cálculo. Então eu tenho que a resistência equivalente vai ficar o produto 3 vezes 6 dividido pela soma, 3 mais 6. 3 vezes 6 é 18, 3 mais 6 dá 9, 18 por 9 dá 2. Então, esses dois resistores juntos é como se fosse um só de 2 ohms, falando em termos de perda de potencial nos terminais aqui, né? Então, é realmente bem simples, tá? Esse método, produto pela soma, a gente só pode usar quando eu tenho 2 resistores. Se eu tiver 3, já não basta eu colocar aqui, ó,
vezes R3 e aqui mais R3, não vai dar certo, tá? Então tem que ser só quando tem 2. Se tiver 3, o que eu faço? Não posso usar isso aqui? Pode. Mas se você faz 2 primeiro, com o resultado, você vai para o próximo, tá? Beleza. O outro método vai ser o seguinte, que é quando R1 é igual a R2, que é igual a R3 reticências, que eu vou chamar só de R. Ou seja, quando eu tenho vários resistores em paralelo, eles são todos iguais. Vamos pegar aqui, vamos pôr uns 3 assim, ó. E aí, de novo, aquele lá eu mostrei toda uma dedução, mas no final das contas, o que interessa é aquela formulazinha só no final, né? Só multiplicar, soma e dividir esses resultados. Então, vamos pôr que equivale R, R e R, tá? O mesmo valor, R, R, R. E quando eu for fazer a resistência equivalente, eu vou ter 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Se tivesse 5, 6, era só ir somando. Repara que o denominador nas frações já está igual, então não preciso fazer mais nada, é só 1 sobre R aqui, vai ser igual a que R embaixo, em cima vai ficar 1 mais 1 mais 1. Por que 1 apareceu 3 vezes? Porque eu tenho 3 resistores. Se eu tivesse 4, ia ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, né? Se eu tivesse só 2, 1 mais 1. Então, o resultado aqui em cima vai dar exatamente igual a quantidade de resistores que eu tenho. Então, tenho que 1 sobre R aqui é igual a 3 sobre R, onde R é o valor de cada resistor e 3 é a quantidade de resistores que eu tenho. Se eu inverter aqui, R aqui é igual a R sobre 3, né? Ou seja, vamos supor que eu tenho 3 resistores aqui de 30 ohms. 30, 30. Qual a resistência equivalente? Aí 30 dividido por 3 dá 10. Faz aqui até de cabeça, se for o caso. Então, quando eles são iguais, fica muito fácil, fica muito simples. E essa técnica que eu estou falando, eu desenvolvi baseado nesse método aqui. Eu vou explicar em alguma outra aula. Fiquem ligados aí. Provavelmente eu vou botar no YouTube, tá? Mas nessa aula não, senão a aula vai ficar muito longa. Não pode fazer isso. Então, basicamente, resumindo, a resistência equivalente vai ser o valor da resistência. Aí tem que ser todos iguais. Se todos forem iguais, você vai ter um número que você vai pôr aqui, ó, dividido pelo número de resistores, que eu chamei de N aqui agora, tá? Se eu tiver 5 resistores, pega aquele valor e divide por 5. Se eu tiver 200, pega aquele valor e divide por 200, tá? Esse método aqui realmente é lindo demais. Quando você chega lá na prova e vê os resistores todos iguaizinhos, aí você já falou, alegria, beleza? Então aqui a gente tem a associação de resistores em paralelo. Você vê que em série é tranquilo, basta somar, né? Em paralelo não, a gente já tem várias técnicas de fazer, mas também nada de outro mundo. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido bastante. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui, tá? Que a gente responde. Ou me manda um direct, que a gente responde lá também. Não deixem de dar um like aí, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal do YouTube, porque isso apoia muito o nosso trabalho e ajuda a gente a continuar fazendo isso aqui para vocês, né? Totalmente gratuito, beleza? E é isso, gente. Bons estudos, a gente se vê na próxima aula. Tchau!